bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e hoje eu tô aqui para gravar um dos vídeos da série Mudança que a gente vai fazer, né, e vai colocar aqui no canal para que vocês possam entender como que a gente consegue fazer a sua mudança, tá? Do Brasil para a Itália ou do Brasil para qualquer outro país da União Europeia. Lembrando que tudo que se tem em casa deve ser, no mínimo, computado para que se possa gastar e comprar na outra casa, né? Então a gente não pode desperdiçar exatamente nada que tenha realmente valor e utilidade, tá? Então a primeira coisa que a gente começou a falar sobre a mudança, e aí pensamos, como é que a gente vai fazer para estar organizando toda essa parafernália, né, de mudança, porque se já é difícil mudar para dentro do nosso país, imagine mudar para fora do país, tá? Bom, primeiro ponto, a gente começou a catalogar tudo aquilo que nós tínhamos de valor dentro de casa, tá? Tudo aquilo que era possivelmente com valor significativo para fazer uma venda, tá bom? Então, iniciamos fazendo uma lista, tá? Uma lista de tudo aquilo que tínhamos de valor dentro de casa, tá? Obviamente que depois que fizemos a lista, colocamos os preços mais ou menos que a gente acreditava conseguir vender por aquele item, tá? Uma coisa muito importante nessa fase é você destituir aquilo que é prioridade. Por quê? Não adianta você vender o fogão se você ainda vai ficar dentro do seu apartamento ou da sua casa aqui no Brasil por mais um mês, 40 dias. Você precisa organizar a sua forma, porque senão você vai acabar ficando sem utensílios de primeira necessidade e que de repente possa gerar algum gasto, né? Se eu vendo o fogão, logicamente vou precisar comer, vou comer fora, vou gastar o dinheiro do fogão e muito mais. Então tem que organizar as suas prioridades, ok? Bom, quando a gente decidiu catalogar, nós tínhamos que pensar em onde vamos vender isso tudo. Isso eu vou falar no próximo vídeo sobre as plataformas e as formas que nós optamos para anunciar os produtos que a gente gostaria de estar vendendo. Legal? Estimamos também um valor que a gente iria gastar para montar uma casa similar ao que a gente tinha aqui no Brasil, né, ou até melhor, pagando lá na Europa. Então, organizamos aí, dentro do que a gente tinha, uma forma de conseguir o valor suficiente para poder estar estruturando a nossa casa lá no outro país. Bacana. Depois que a gente organizou tudo isso, nós também imaginamos que obviamente não daria para levar todas aquelas coisas que a gente gostaria de ter com a gente, né, longe da nossa casa do Brasil. Então a gente passou por uma etapa de selecionar documentos, selecionar fotos, selecionar roupas, selecionar calçados, selecionar algumas coisas que são preciosas e acredito que todo mundo tenha, como um quadro, uma tal coisa, enfim, definimos tudo que era, né, de verdade importante. Por quê? Porque, gente, quando a gente vai se mudar para um outro país, basicamente os meios que você tem para estar levando as coisas que você define como importante é avião, tá? Às vezes transporte marítimo, mas sai muito caro e depois eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? E aí a gente tinha que organizar. Bom, legal, vou separar isso, o que eu tenho que eu quero levar muito? Separamos em um local. Bacana. O que eu tenho que eu não vou levar e que eu posso vender? Separamos. E o que eu tenho que eu não consigo vender e que eu vou precisar fazer uma doação? Também separamos. Ponto. Destituído tudo isso, organizado, a gente começou aí, dia após dia, organizar toda essa bola de neve, porque realmente é uma bola de neve, a sua casa vai ser toda desmontada e você precisa, né, se planejar, se organizar para poder que tudo saia de forma coerente. Bom, definido aqueles pontos super, hiper importantes, coisas que eu tenho muito amor e que eu preciso levar comigo, foi a hora da gente entrar em contato com as companhias aéreas para que a gente pudesse entender qual seria o custo desse excesso, porque obviamente que quem quer levar algumas coisas não vai levar só peso que está dentro daquilo que você compra na passagem aérea, que é 32 quilos, às vezes 23. Obviamente você vai levar uma bagagem muito maior, com um peso muito maior. E aí você precisa ter uma ideia do que você vai pagar de excedente, para que isso não se torne, né, uma quantidade inviável de dinheiro, ok? Mas uma coisa super importante.
Quando a gente fala em questão, nossa, eu preciso vender tudo aquilo que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso? Aí muitas vezes as pessoas criam um desespero dentro delas, porque ela imagina que tudo aquilo que ela tem vai ter um valor muito maior do que na verdade é aquilo que você vai conseguir vender. Então você precisa, além de se organizar, você precisa também ter uma consciência, né? E uma verdadeira consciência daquele valor, daquela coisa. E que às vezes aquilo que você acha que tem um valor tão enorme para você, para outra pessoa não vai ter um valor tão assim. Então você precisa também praticar a arte do desapego, tá? Isso é muito importante para que você tenha consciência. Eu falo de mim, da minha experiência, eu vou dizer para vocês que eu tô até bastante satisfeita com as coisas que a gente vendeu e com o valor alcançado por elas, tá? Que realmente vai ser um valor significativo para que a gente possa conseguir constituir uma nova casa lá na Itália, tá? Primeira coisa que a gente começou a vender. Bom, vamos por prioridade. Se eu vender minha cama, como é que eu durmo? Então eu não poderia vender a cama, ok? Legal, se eu vender o guarda-roupa, também não vou poder ficar com minhas roupas todas jogadas. Então, primeiro ponto, o que era o menos importante na casa? A sala. Então a gente vendeu sofá, televisão, rack, enfim, tudo aquilo que tinha na sala, tá? Como vocês podem ver, né, a minha casa não tem mais nada. Então a minha sala foi vendida totalmente. Depois disso, a gente pegou os eletrodomésticos, tá? Liquidificador, batedeira, air fryer, mixer, micro-ondas, enfim, tudo aquilo que teoricamente era de segundo uso. O meu fogão, por exemplo, eu até já vendi, mas eu já combinei com a pessoa que eu só posso entregar ele com a data equivalente à minha viagem. Então, teoricamente, eu estou com quase tudo muito bem encaminhado. Depois eu fui passar para a próxima etapa, que seriam outras coisas que eu pudesse pelo menos negociar, deixar bem adiantado. E hoje eu tenho 2 camas e as 2 já estão vendidas, então eu só vou deixar para entregar posteriormente. É muito interessante que vocês programem uma data, defina essa data e comece a trabalhar as vendas em cima dessa data, né? E obviamente, como por exemplo, máquina de lavar, geladeira, que são coisas que você não pode ficar sem, que você combine, né? Se alguém tiver interesse, que você possa até divulgar, mas que você combine para fazer uma entrega posterior, tá? Outra coisa muito importante também é você pensar, você que tem filhos, tá? Você pensar em como é que vai organizar a vida acadêmica do seu filho, tá? Porque isso é extremamente importante, né? Todos nós sabemos que no Brasil o ano letivo começa em fevereiro e termina em dezembro. Na Europa é completamente diferente, tá? E aí, como é que funciona? Lá o ano letivo começa em setembro, né? E termina, teoricamente, em julho, tá? Passando aí por 2 férias meio estranhas, né? Então, é muito importante que você pense. Se você tem crianças e você pretende mudar, né? No meio do ano, você precisa pensar bastante sobre isso. Por quê? Porque provavelmente a sua criança ela vai perder metade do ano que ela estudou aqui no Brasil, né? Porque ela vai começar a estudar novamente lá na Itália em setembro. Então você precisa pensar se vale a pena financeiramente, principalmente se essa criança estudar em uma escola paga, se financeiramente isso vai compensar, porque esse meio ano que você vai pagar, teoricamente essa criança vai perder. Em contrapartida, a gente tem tudo que é direito aí, né, no Brasil, enfim. Então precisa casar essa situação, conversar na escola para que você organize tudo isso. E isso vou falar num vídeo especialmente sobre como é que a gente vai fazer com a mudança do nosso filho de 16 anos aqui, que ele já sai aqui do ensino médio, né? E está indo lá também para o ensino médio. Então, a gente tem uma série de coisas que tem que providenciar e isso eu vou falar num vídeo exclusivo. Bacana? Bom, basicamente, eu acho que já deu para vocês entenderem que é muito importante e significativo que você faça a venda de tudo aquilo que você vai conseguir vender e que esse dinheiro ele seja com essa mesma finalidade lá na Itália, tá? Não procurem fazer uma prioridade e guardar esse dinheiro muito bem guardado, porque quando você chegar lá, você vai precisar mobiliar a sua casa.
Obviamente que na Itália, às vezes, você consegue alugar um apartamento, uma casa, né, semi-arredato ou arredato, ou seja, um apartamento semi-mobiliado ou mobiliado, mas muitas e muitas vezes isso não é muito bacana, porque, né, a gente também tem a vontade de estar estruturando a nossa vida de acordo com a nossa mudança, ou seja, cidade nova, país novo, casa nova, tudo novo. Bacana? Então no próximo vídeo a gente vai continuar falando desse tema e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque vai ficar muito bacana. Eu vou explicar no próximo vídeo sobre todas as formas que a gente separou. Tudo aquilo que era para levar para viagem, definitivo, tudo aquilo que era para doação, tudo aquilo que era para venda, ok? Bacione!